Irmãos, a paz do Senhor. Eu estou gravando um vídeo aqui hoje em repúdio a uma igreja. Eu creio que o pastor dessa igreja não sabia o que os jovens iam fazer, ou os outros representantes dessa igreja não iam fazer. Mas essa igreja, ela dança com o caixão naquela música que todo mundo faz piadinha e comédia com ela. Só que eu acho que a igreja ela não é lugar disso. Diversas vezes eu tenho vindo aqui todas as noites falando sobre que a igreja não pode se envolver com política, que a igreja não pode se envolver em movimentos que não agradam ao Senhor, que o crente sim, ele pode ter suas opiniões privadas e pode se envolver sim com política, mas como corpo da igreja não, a gente tem que saber separar as coisas. E eu estava até falando das pessoas que jejuam, né, com camisa de Bolsonaro, com camisa de Fora Dória, e vão para as praças jejuarem, mas estão levando seus santinhos no peito. Estão levando seus santinhos na cabeça, oram ao Senhor, mas adoram o Bolsonaro, adoram a Dória, ou é contra a Dória, e já vai com um pensamento fixo naquilo. E isso não agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque a gente fala muito mal dos católicos que carregam seus santos e suas imagens, que são de barros, e conforme a palavra fala que esses santos são imagens que não pertencem ao Senhor. São imagens feitas por mão de homens e que não servem de adorado. Mas nós carregamos os nossos santos no peito, com a blusa, né, de Bolsonaro, de fora Bolsonaro, de Lula, de fora Lula, de Dória. E vão vir outros que vão vestir blusas daqui a pouquinho que são a favor do Lula, né? Daqui a pouquinho vai vir pessoas que vão vestir blusas a favor do Lula, a favor do Bolsonaro, a favor do Dória, a favor do Cabo Daciolo. E eu não sou contra as pessoas vestirem esse tipo de... Eu não sou contra as pessoas se posicionarem politicamente. Eu sou contra a igreja vestir esse tipo de camisa para fazer um jejum, para pedir o Senhor misericórdia e fazer um ato político. Isso eu sou contra. Porque nós, a igreja do Senhor, não podemos envolver a igreja política. E esse grupo, ele fez um escárnio muito grande, ao qual eu quero falar aqui. E eu quero pedir que esse pastor dessa igreja, que eu tenho certeza que ele não tem culpa nesse ato que esses jovens fizeram, que ele venha pronunciar e pedir desculpa publicamente. Sabe por quê? Porque eu estou orando todas as madrugadas. A minha igreja está orando 24 horas por dia para que os médicos possam nos ajudar a salvar vidas. Nós estamos orando para que essa vacina possa dar certo. Nós estamos orando pelas pessoas que estão entubadas e estão morrendo. E estão morrendo muitas pessoas, sabe? E eu fico chateado porque em meio a tanta dor, em meio a tanta tragédia, tem os do mundo que debocham das pessoas, mas agora temos de dentro da igreja. E quando eu digo que a igreja está meio perdida e confusa, é porque a igreja perdeu o senso do ridículo e o amor ao Senhor. Eu creio que Deus, ele pode sim acabar com essa enfermidade do dia para a noite. Mas por que Deus não acaba às vezes? Porque nós, às vezes, estamos escarnecendo do nome do Senhor. Estamos blasfemando contra o Senhor e não temos arrependido dos nossos pecados. Eu vou postar o vídeo agora e depois vou continuar falando com os irmãos sobre esse assunto, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá poder ver esse vídeo por completo. Eu achei que ia ser uma coisa interessante, voltado para as vidas, choro, algum teatro bacana, mas eles debocham totalmente das vidas e dos mortos. Eu não sei qual que foi a lógica desse teatro. Eu não vi significado algum. Eu só vi uma blasfêmia dentro da igreja do Senhor. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Isso foi um ato ridículo. E eu peço aos dirigentes dessa igreja, aos pastores dessa igreja, aos membros dessa igreja, que possa pedir desculpa através de um vídeo. Porque eles equivocaram, talvez alguns tenham opiniões diversas políticas ou sobre fechamento do comércio, mas isso é demais. Tem pessoas morrendo e nós estamos orando e eles estão aí debochando, brincando, como se fosse normal. Nós, a igreja, devemos chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram. Devemos lamentar as dores daqueles que estão perdendo o seu ente querido. E eu fico pensando qual que é o propósito disso. Qual que é a lógica de se fazer um vídeo
levantando o caixão e brincando. Isso é uma cultura do pessoal da África, de pessoas da África ou de outros países, que eles dançam em alegria quando a pessoa morre, e isso é uma cultura deles. Mas aqui no Brasil essa cultura ela não é feita, e quando isso é feito, é uma maneira de deboche, de debochar ou de chamar a atenção da mídia. Eu não gostei. Eu, como cristão, repudio esse ato, repudio esses irmãos que estão fazendo isso, não tenho raiva deles, pelo contrário, eu tenho que orar pelas vidas deles, para que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas, porque eles estão brincando aonde não se deve, aonde eles leem a palavra do Senhor, aonde os santos do Senhor, os filhos de Deus, escolheram este lugar de adoração, lugar de clamor a Deus, e eles estão fazendo disso uma casa de Satanás. Eles estão profanando o templo do Senhor. A mesma coisa eu acho com os sinais de arma que fizeram no período político do Bolsonaro. E as mesmas coisas vão fazer agora na política. Várias pessoas vão vestir blusa do Lula também, vários evangélicos. E eu acho que não deveria, nós cristãos não deveríamos envolver a igreja nisso. Porque a igreja ela não é um braço da política. A igreja não é uma extensão do que está acontecendo. A igreja ela é um braço do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo e não de embaixadores de políticos ou do cenário que o Brasil se encontra. Então eu quero dizer para vocês, será que está certo? Será que está certo tudo isso que aconteceu? Será que está certo tudo isso que está acontecendo? Será que esses irmãos que fizeram isso, eles estão corretos? Eu queria que você pensasse. Eu queria que você pensasse mesmo. Eu queria que você pensasse se esses irmãos agiram corretamente. E eu queria que você também pensasse se você está agindo corretamente. Se você não está levando muito a fundo essa questão política e esquecendo que você é um crente, um cristão em Cristo Jesus. Talvez você tenha uma opinião contrária às demais pessoas, mas talvez a sua opinião esteja desrespeitando muitas pessoas. E é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto uma igreja que desrespeita as pessoas. Uma igreja que não está nem aí para os mortos. Uma igreja que não se preocupa. Mas tem muita igreja boa sim. Tem muita igreja que está preocupada com as vidas, com os mortos, com as pessoas que estão falecendo. Tem muita igreja que está orando. A minha igreja está orando 24 horas por dia. Nós estamos em oração. Tem uma mãe de uma membro da minha igreja que ela está hospitalizada. Ela está por um fio a vida dela e nós estamos orando e chorando pela vida dela. Nós estamos sofrendo e não por ela, por várias pessoas que chegam até nós pedindo oração. E aí eu vejo uma palhaçada dessa. O que eu devo pensar? Eu devo pensar que a nossa igreja é culpada por tudo isso. Porque nós temos blasfemados, brincados com o nome do Senhor. Nós temos envolvido o Senhor num monte de coisas que o Senhor não pertence. Muita gente fala assim, mas você é de esquerdista porque você fica sempre criticando o governo. Gente, a gente tem que criticar as coisas que estão erradas. E não está certo. Não está certo envolver a igreja com política. Nunca teve. E agora, pior ainda, eu tenho minhas opiniões políticas, todo mundo conhece. E eu até as dou politicamente, mas eu nunca envolvi a minha igreja nas decisões que eu tomo. A não ser que essas decisões prejudiquem a igreja, igual aquele Roberto Jefferson pediu para a igreja pegar em paus e pedras e armas para atirar em policiais e guardas civis. Aí eu tenho que falar com a igreja que a igreja não pode se envolver em eventos, em violência, em atos violentos. Ou quando a igreja é totalmente deturpada, né? Quando alguém fala que é cristão e não é. Então a gente não pode deixar que a igreja venha misturar coisas pecaminosas que não pertencem ao Senhor. Então eu quero dar um recado para essa igreja, para esse pastor. Eu tenho certeza que esse pastor não sabia do que estava acontecendo. Ele foi pego de surpresa, eu tenho certeza. Ou eu posso estar enganado também. Mas o fato é que eles fizeram uma grande blasfêmia. Eles sujaram o templo da igreja deles. Eles, como se eu tivesse oferecido um sacrifício imundo naquele lugar. Ali virou uma sinagoga de Satanás. E para limpar isso vai demorar, porque muita gente está postando. Então eu queria pedir para esse pastor, vai a público, peça desculpa. Coloca esses membros seus em disciplina, porque não tem como brincar com as pessoas que estão morrendo. Talvez seja uma piada, uma brincadeira, não sem maldade não, porque tem maldade, as pessoas estão morrendo. Como eu já disse, eu vi pessoas, eu estou vendo cristãos morrendo, eu estou vendo pessoas do meio secular morrendo, eu estou vendo pessoas falecendo. Nós estamos orando 24 horas por dia, tem pessoas que estão por um fio a vida delas.
Tem pessoas que saem da UTI e voltam para a UTI constantemente, que eu tenho orado por essas pessoas. E tem pessoas que já recuperaram a sua saúde. Eu tenho orado pelos médicos, eu tenho feito a minha parte. E aí quando eu me deparo com isso, eu fico chateado. Porque eu já estava pensando em não mais falar sobre esse assunto. Mas eu me deparo com uma situação dessa, me leva a crer que nós devemos repensar, cada pastor tem que repensar o que está fazendo. Se ele não está ofendendo direto ao Senhor Jesus Cristo, se ele não está fazendo da igreja dele uma chacota, se ele não está fazendo da casa do Senhor um templo de Satanás. Pastor, pensa nisso. Talvez a sua igreja tenha sido um templo de Satanás. Talvez a sua igreja tenha sido sinagoga de Satanás. Talvez o que você tem pregado, o ódio, o rancor, a mágoa, talvez o que você tem feito por causa da política, você tem deturpado a palavra do Senhor. Não tem espaço para entrar amor. Às vezes tem odiado tantas pessoas, tantas coisas, que o Senhor não se afastou da igreja, se afastou de você também. Porque eu nunca vi tanta blasfêmia na igreja. Eu nunca vi. Eu tenho 42 anos. Eu nunca vi tanta blasfêmia na igreja. Nunca vi desse jeito. Eu nunca vi a igreja tão podre, tão suja. Eu sei que tem corruptos, larápios na igreja. Eu sei que tem pastores que vivem de explorar as ovelhas da igreja. Eu sei que tem pastores que vivem de campanha de igreja. Eu sei que tem pessoas que não estão nem aí para quem está passando fome dentro da igreja. Que não dá uma cesta básica, que não ajuda ninguém. Eu sei que tem tudo isso, tem todo tipo de sujeira. E o Senhor já nos tinha alertado que eles iriam usar a igreja como massa de manobra. Mas que o evangelho do Senhor deveria ser pregado de qualquer jeito. E que as pessoas boas iriam encontrar o lugar certo delas. Então tem muita gente que está no lugar certo porque quer. Porque sabe que lá não é a casa de Deus. Sabe lá que ela se transformou na sinagoga de Satanás. Se você está vendo na sua igreja e está lá dentro ainda, pula fora. Se a sua igreja está se transformando numa sinagoga de Satanás, pula fora, sai fora. Porque é muito doloroso, é muito doído ver um acontecimento desse dentro da igreja. Pessoas morrendo. Vi pastores falando comigo, poxa, o membro da minha igreja que morreu no início dessa pandemia. Eu não tive ninguém que morreu na minha casa, graças a Deus, tenho orado pela misericórdia do Senhor constantemente e tenho cuidado de mim, tomado os devidos cuidados que eu posso cada dia mais. Mas eu sinto a dor daqueles que morrem, eu sofro com aqueles que padecem. Porque isso é o correto de se fazer. Como eu disse, eu tenho orado 24 horas pelos médicos, pelos cientistas, pelas pessoas que adoecem, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão morrendo, e não só de Covid-19, de tudo quanto é enfermidade. Tem um caso na nossa igreja que o pai pegou Covid-19, a mãe está com um tumor no cérebro, está com um câncer no cérebro e pegou Covid-19, e a filha está desesperada. A gente está orando por essa família. A gente está orando por várias pessoas. E eu fico pensando, imaginando uma situação dessa. Se entra uma pessoa precisando de Jesus, entra numa igreja dessa e vê uma cena daquela, ela sai correndo na hora. Sai correndo na hora. Porque ali não tem Jesus. Ali no máximo é o diabo que está usando aquelas pessoas. Então, meu irmão, se arrependa do seu pecado, se arrependa do que você está fazendo e volte novamente a servir o Senhor. Porque o que você está fazendo, você não está servindo ao Senhor. Eu fico muito chateado, eu fico muito triste. Eu tenho ficado muito triste porque é nítido ver político e igreja andando junto. É nítido. Isso não poderia acontecer. Igreja é igreja, política é política. A igreja não deveria se misturar. As pessoas sim devem brigar por política. Eu acho até correto a gente falar muito de política, porque política hoje é o que vai mudar o Brasil. É o que vai mudar o Brasil. Se nós fomos enganados no ano passado, nós podemos rever no próximo ano. E se no próximo ano nós formos enganados, nós podemos rever nos anos atuais. E quanto mais se fala de política, mais vai ser revelada a podridão desses políticos. Mas envolver a igreja nisso, irmãos irem para Brasília orar com blusa de Bolsonaro, com blusa de Fora Dória, com blusa de Lula livre, isso não pertence ao Senhor. Deus não se mistura a política. Por que eu estou falando de blusinha do Lula? Porque vai acontecer. Daqui a pouquinho, se o Lula candidatar, vai ter pessoas, crentes, que vão usar a blusa do Lula. E eu não quero saber questão de corrupto ou não é corrupto. O que eu estou dizendo é que nós cristãos não podemos nos envolver nisso. E se você é um líder cristão, você não poderia envolver nisso. Eu fico chateado porque muitos líderes se envolveram em política, foram contra as vacinas e estão sendo os primeiros a tomar a vacina. Mas quantas pessoas deixaram de tomar a vacina? Então essas pessoas não estão sendo exemplo. Vem pastores falando mal da máscara, que é a máscara do demônio.
E quantos nós estamos usando a máscara hoje porque nos protege, protege a nossa saúde? Vi pessoas rompendo o isolamento social quando era necessário e agora nós chegamos numa onda roxa e graças a Deus voltamos para uma verde e devemos orar ao Senhor para que venha manter a verde. Mas só vai manter a verde se nós tivermos consciência. Pastor, pensa. Pastor, reflita o que você está fazendo com a sua igreja. Será que a sua igreja tem se transformado realmente na casa do Senhor? Será que a sua igreja tem se transformado na casa de Deus? Ou ela tem se misturado a esse comércio, essa politicagem? E às vezes você tem até que mentir, porque você aderiu a um partido e você tem que mentir em prol daquele partido. Você não pode falar que o outro está certo ou que esse está certo, porque você aderiu àquilo. Eu acho que tem muita gente demonizando o PT e arrumaram no PT uma maneira de falar que o PT é do demônio e agora estão fazendo pior que o PT. Então muito pior, porque falam mentira, debocham das pessoas, brincam com as vidas das pessoas, acham que o vírus não mata ninguém. Então quer dizer, o mal que existia, né? Porque eles eram contra várias coisas que a igreja é contra. Era a favor do aborto, era a favor da sexualidade, era a favor de um monte de coisa, a gente era contra. Mas agora que eles caíram, parece que nós somos a favor de tudo de errado. E eu nunca vi, veja bem, desde 2000, desde quando eu converti, 1997, desde quando eu converti, eu nunca vi uma igreja fazer tanta blasfêmia como nos dias atuais. No governo PT, quanto mais o homossexualismo ele se levantava, quanto mais o protesto contra o homossexualismo se levantava. Teve um protesto no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que as lésbicas, os homossexuais debocharam de Jesus, enfiaram um crucifixo na genitália, e aí debocharam do Senhor Jesus Cristo. A igreja caiu de pau em cima, e todo mundo ficou do lado da igreja, a igreja falou, reclamou, e toda a sociedade ficou do lado da igreja, porque a igreja estava correta, ela estava andando conforme a palavra do Senhor. Teve casos que a igreja também falou e as pessoas ficaram do lado da igreja, o caso da pedofilia. Mas agora parece que a igreja perdeu o rumo, perdeu o caminho. A igreja perdeu o caminho. Porque a igreja ela protestava, ela reclamava com aquilo que ela não concordava. Sobre a ideologia de gênero, a igreja reclamava, a gente estava rompendo em fé. A igreja vem crescendo numa situação muito boa. Mas parece que esses anos para cá a igreja se perdeu, ela enlouqueceu. Eu não sei mais que igreja é essa. Mas eu sei que tem muita igreja boa por aí. Não é porque tem muita igreja ruim e muita igreja fazendo besteira, é que não tem muita igreja boa por aí. É porque às vezes você gosta de ficar no lugar ruim, no lugar que te explora, no lugar que não é do Senhor, no lugar que está vendendo feijão a R$1.000. Então você está no lugar ruim. E você gosta de ficar no lugar ruim. E as pessoas que reclamam de igreja e estão nessas igrejas é porque gostam. Porque tem muita igreja boa. Tem muita igreja que a pessoa pode ir que o pastor está passando fome ou está pagando no seu próprio salário ao lugar daquela igreja. Então tem muita igreja pequena por aí. Tem muita igreja precisando de pessoas por aí. Mas você está aí porque você gosta. Então quer dizer para você, meu irmão, você que faz essa palhaçada aqui, por favor, reflita o que você fez, peça perdão ao Senhor Jesus Cristo. Porque, amados, brincar fora da igreja já é ruim. Dentro da igreja é uma blasfêmia e brincar contra o Espírito Santo, contra Deus. Meu amigo, toma cuidado. Porque você está brincando contra Deus. Tem pessoas morrendo de verdade. E tem pessoas orando de verdade por essas vidas. Tem pessoas que estão sofrendo com essas pessoas que estão morrendo de verdade. E vocês estão brincando com Deus dentro da igreja? Me poupe, me faça o favor, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, pela misericórdia de Deus. Que vocês possam ser sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional, no livro de Romanos, capítulo 12. Paulo clamou assim, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Seja sacrifício vivo e santo ao Senhor. Isso é o vosso culto racional. É o culto racional, amados. É o culto com raciocínio. Pensa. Coloca a cabeça para pensar. Um culto racional que tem entendimento.
Paulo deve ter ficado horrorizado com alguma coisa e falou, pelo amor de Deus, pela misericórdia do Pai, pelo amor de Deus, que o vosso corpo seja em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, não vos conformeis com este mundo vindouro. Gente, vamos pensar, vamos refletir. A cabeça foi feita para pensar. Antes de fazer uma besteira dessa, pensa o que você está fazendo, porque isso pode custar a sua vida, pode custar a sua alma. Você pode parar no inferno por causa disso, infeliz. Deus ama todo mundo mesmo, e quer salvar todos. E Ele está com braços abertos para todos que venham ser salvos. Mas vem um vexame desse, eu fico chateado. Eu perco até a noite. Eu vou orar aqui às 2 horas da madrugada, chateado. Eu vou clamar ao Senhor, pedir ao Senhor pela misericórdia dEle, pelas suas vidas, pela vida daqueles que estão enfermos, pela vida dos médicos, porque a gente vê pessoas morrendo. Tem um pai de 68 anos que acabou de ser vacinado. E tô vendo as pessoas lutando pela vida, o comércio todo fechado. E uma palhaçada dessa, eu não sei mais o que fazer. Eu fico pensando, Deus, ainda bem que eu não sou o Senhor, porque se eu fosse o Senhor, eu saia acabando com todo mundo, mas eu não sou, graças a Deus, porque Deus é muito mais do que eu. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é fidelidade. A Bíblia fala que por mais que nós sejamos infiéis ao Senhor, todavia Ele permanece fiel para conosco. Escuta a palavra de Deus, meu irmão, vai ler Bíblia, vai entender o amor do Senhor. Deixa eu falar para você que é cristão. Deus, Ele passou por vários momentos. A igreja passou por vários momentos. Ele passou pelos judeus e converteu os judeus. Vários dos judeus se converteram ao Senhor. Ele passou pelos romanos, curou muitos romanos e converteu muitos romanos ao Senhor. Converteu muitos gregos ao Senhor, converteu muitos samaritanos, muitos gregos, muitos romanos, ele converteu bárbaros ao Senhor. Ele converteu socialistas, comunistas, racistas. Ele converteu chineses. Então o evangelho está espalhado no mundo todo por causa do amor e não por causa do ódio. Porque alguém chegou lá com amor e começou a fazer as coisas certas, e aquela pessoa começou a ser exemplo. E quando aquela pessoa orava, as pessoas começam a poder estar orando, porque para quem ele está orando? Ele começou a pregar o amor do Senhor Jesus Cristo, e aquela pessoa decidiu mudar de vida porque viu naquela outra pessoa exemplo. Nós convertemos mais por exemplo do que por ódio. Esse Deus que mata, que crucifica, esse Deus que é vingador, não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de amor. E quer salvar a todos. E quer salvar a todos. Se dependesse desse, todos estavam salvos. Mas não depende dele. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Desculpa. Então, fica na paz, irmão. Respira. Pensa no que você vai fazer. Porque Deus te ama, tá? Deus ama todos vocês. De maneira incondicional. O que é de maneira incondicional? Não importa o que você está fazendo, Ele te ama. Talvez mesmo que você queira seguir aquele caminho para perdição, perder a sua vida, Ele vai continuar te amando. Mas embora você vai perder a sua salvação. Mas Deus te ama. Deus, Ele é amor. É igual um filho que é traficante e não quer mudar de vida. A mãe vai amar ele a vida toda. Até um dia que alguém mata ele. A mãe deixou de amar ele incondicional? Não, a mãe dele amou ele incondicional. É igual a mãe que tem um filho, que talvez ela não seja adepta ao homossexualismo, o filho vai querer ser homossexual a vida toda e morre. A mãe ama ele a vida toda, independente da opção dele, a opção dele, a vida é dele. Nossa obrigação é amar as pessoas e alertá-la. Não tem que nem tem que falar. Tem que falar sim, mas falar com amor, não com ódio. E não odiar esse tipo de pessoa, e não odiar essas pessoas. Porque todas essas pessoas são do Senhor. E cabe a nós o respeito a cada uma delas. Seja homossexual, prostituta, traficante de droga, usuário, qualquer um, a gente tem que amar todas as pessoas, porque o Senhor nos ensinou assim. Ele morreu desse jeito. Ele morreu por amor. E esse ódio que está implantado no Brasil não pertence a Deus. Então para com isso, pelo amor de Deus. Vamos pregar o amor do Senhor? Quer coisa melhor do que você pregar o amor do Senhor? Para qualquer um? É dar o exemplo. Dá o exemplo para o seu vizinho. Dá o exemplo para o seu companheiro, você mulher que é casada, e quer que seu marido se converta. Você mulher que é casado, quer que sua esposa se converta. Dá o exemplo para ela que ela vai se converter. Mostra para ela que o seu Deus é tão bom,
para que ela possa ter vontade de buscar esse Deus que você busca? Eu sei que políticos, vocês, a maioria de vocês são corruptos e estão acabando com uma nação maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, que é o Brasil. Mas até você pode se converter ao Senhor Jesus Cristo, abandonar sua corrupção, abandonar sua mentira e se entregar ao Senhor. Até você, político corrupto, de esquerda e de direita, porque esse negócio de falar de esquerda é do Senhor e direita é do capeta, isso não existe. Não existe. Você do PSL que era pastor, ou que foi pastor, ou que é pastor, e está fazendo mal para o povo, Deus está te vendo. Gente, a gente tem que parar com isso, a gente tem que servir ao Senhor. E transformar a nossa nação numa grande nação. Cuidar dos mais pobres, dos necessitados, daqueles que precisam, daqueles que estão passando por fome, por miséria. Esse é o meu clamor, eu clamo nessa noite. E 2 horas eu vou estar orando no meu relógio de oração. Como a minha igreja está orando 24 horas por dia, 2 horas é o meu horário. Eu queria que você que pode, ore comigo. Ore com alguém, marque um horário nesse relógio de oração, ou faça a sua igreja um relógio de oração, orando pelas vidas. Somente pelas vidas de todas as pessoas. Seja ela de esquerda ou de direita. Você quer orar, Senhor, traz claridade. Você pode orar para trazer claridade, mas fala, Senhor, perdoa aquele fulano de tal, converte aquele fulano de tal, converte aquele ciclano. Abençoa o Bolsonaro, abençoa o Lula, abençoa o ciclano, abençoa o outro ciclano. Vai orando. Ah, mas ele é macumbeiro. Ai, Deus, tem misericórdia dele, converte ele que é macumbeiro. Vai orando, meu filho. Deus pode ouvir a sua voz. Deus pode converter em contra a vida e a esperança para todos. É perigoso um bandidão desse, um traficante pesado se converter e ir para o céu sem ir para o inferno, porque você guardou rancor no seu coração, guardou mágoa, ele mudou de vida, seguiu o caminho dele e você não. Ele aceitou Jesus Cristo e você não. E a condição para ser salvo vai aceitar Jesus Cristo. Então vamos largar isso de lado, vamos pregar a palavra, vamos viver a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós, pastores que gostamos de política, igual eu gosto de política, aprendi a estudar e ler política para eu poder, pelo menos ter uma opinião correta e não, às vezes, andar conforme as pessoas andam uma atrás da outra sem saber o que está fazendo, sem saber o que é verdade e o que é mentira. Então eu tive que aprender um pouquinho de política sobre cada coisa. Por causa disso, eu acho que é bom aprender sobre política. Mas eu acho que a igreja ela não pode se misturar à política. A igreja não. Nós podemos. Eu tenho um grupo da igreja que lá não pode se falar de política. A gente só fala de salvação, da palavra do Senhor, dos nossos cultos, dos nossos eventos. As nossas lives online só falam do Senhor Jesus Cristo. É proibido falar político na minha igreja. Não pode. Não pode, não pode. Nem de esquerda nem de direita. Às vezes eu falo algo que às vezes fere a igreja. Igual eu falei do Roberto Jefferson, que está chamando as igrejas para fazer ato violento. Então a igreja não pode se envolver esse meio de ato violento. É igual quando alguém mente para a igreja e fala que a igreja tem que fazer isso e aquilo. Aí eu sou obrigado a falar. Mas fora isso, cada um segue o seu caminho. Cada um acha que vai fazer o seu certo. Mas nós devemos sempre estar direcionando a verdade. A verdade, o caminho, a lei. E essa verdade é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E eu te convido, você que está aí no hospital, no leito de dor, sofrendo, passando mal. Você não tem mais esperança na sua vida, você que está prestes a morrer, a se converter ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar por você nessa noite, eu vou orar por você, médico, nessa noite. Eu vou orar por você, enfermeiro, nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou orar por você que está passando mal, que está sem respirar nesse leito de dor. Eu vou orar pelos estados brasileiros hoje. Eu vou orar por você, policial. Eu vou orar por você, motorista de Uber, motorista de aplicativo, motorista de taxista, né? Eu vou orar por você, motorista de ônibus. Eu vou orar por você, prostituta, homossexual. Eu vou orar por você, né? Bandido, ladrão, traficante. Eu vou orar por você, para que Deus possa mudar a sua vida, para que Deus possa mudar a sua história, para que Deus possa abençoar a sua família, para que Deus possa respirar o ar dele no seu pulmão que está sem ar. Que Deus possa usar esse médico para te curar. Que Deus possa usar essa vacina para trazer cura para a nossa nação. Deus pode. Como ele também pode, se ele estralar o dedo, tudo acabar. Porque ele é Deus. Mas às vezes ele não faz por quê? Por causa desse ódio, por causa de um vídeo desse, por causa de muitos irmãos fizeram um sinal de arma no período político. Eu até hoje não entendi a igreja fazendo um sinal de arma dentro da igreja. E não foi só a igreja evangélica, foi a igreja evangélica, a igreja católica, outros templos. E eu não entendo até hoje. Envolver a igreja num circo, numa palhaçada.
Hoje, irmãos orando, fica um monte de irmão orando e música evangélica no fundo. E aí quando você vai ver um com a blusa do fulano de tal, outra blusa contra isso, outra blusa pedindo as 5, outra blusa... Gente, a gente está misturando. A gente está misturando as coisas e não pode, não pode. Não pode. A igreja não pode participar disso de jeito nenhum. Esse é meu apelo, esse é meu pedido, esse é meu clamor. Não vamos misturar nisso. Se você quiser se misturar, você se misture. Mas não misture a sua igreja. Não envolva o corpo docente nisso. Você que é pastor, saiba separar as coisas. Porque senão você vai ser cobrado, eu vou ser cobrado. E vai ser doloroso. Vai ser doloroso. Né? Vai ser doloroso o dia que o Senhor mostrar o videozinho lá e falar aqui, ó. Você fez isso de errado, aquilo de errado. Você achou que estava fazendo certo, mas... seu coração estava podre, porque Deus fala no livro de Gênesis capítulo 6, quando ele trouxe o dilúvio e salvou a família de Noé e Noé, ele não só viu a maldade do povo, eles fazendo, praticando maldade, mas ele conseguiu enxergar o coração daquelas pessoas. Então Deus foi muito mais profundo. Ele foi muito mais além do que nós imaginamos. Deus viu o coração, o intuito do coração. Então Deus sabe quando a gente está mentindo. Deus sabe quando a gente está blasfemando. Deus sabe quando a gente é sincero também. Então a gente pode enganar todo mundo, mas a Deus a gente não engana. A gente pode enganar pai, mãe, esposa, filho, até nós mesmos. Mas a Deus nós não podemos enganar. Sabia que nós podemos enganar nós mesmos? Às vezes você repete a mentira tantas vezes para você mesmo, ou alguém te repetiu a mentira tantas vezes para você mesmo, que aquela mentira passa a ser verdade na sua vida. Mas no fundo, você sabe que aquilo é mentira. É que quando alguém está sendo traído, a pessoa sabe que alguma coisa está acontecendo de errado. Mas ela fica negando para si mesma. E todos nós podemos ser traídos, porque se Jesus foi, cada um de nós podemos ser traídos. Mas nós devemos confiar no Senhor e depositar nele a nossa confiança e a confiança da nossa família. Seria muito bonito se todas as igrejas do Brasil se reunissem para orar independente de cor, raça, gênero, meio político, orasse por todos. Se a igreja evangélica realmente levantasse um clamor em prol disso, só isso, nada mais, só pelas vidas, por amor, para que Deus possa diminuir esse Covid-19, essas ondas roxa e vermelha, que Deus pudesse diminuir isso. Se continuar assim, essa vai ser minha última semana de oração, porque eu pedi ao Senhor que enquanto tivesse a onda roxa e a vermelha, nós estaremos orando no relógio de oração. E nós queremos cair para a verde. Parece que a onda verde chegou aqui em Belo Horizonte. E se ela continuar essa semana, vai ser a última semana que nós vamos... Na última semana não, porque se aumentar de novo, nós vamos voltar para o relógio de oração. E ainda nós estamos orando pelas vidas que estão internadas. Mas nós iremos dar uma pausa nesse relógio de oração. Essa semana, se essa onda continuar, essa onda vermelha, essa onda verde, sinal que as coisas estão melhorando. Se piorar de novo, nós voltamos ao relógio de oração. Mas foi essa a condição que eu falei, Senhor Deus, enquanto essa onda roxa, essa onda vermelha eu tiver, nós estaremos no relógio de oração. Nós iremos orar 24 horas por dia pelas vidas e continuaremos orando. Mas eu quero dizer para você que Deus ele é maravilhoso. E eu quero dizer para você que você possa ter uma boa noite. Que você possa ter uma paz do Senhor no seu coração. Que você possa ter o Espírito Santo te envolvendo nessa noite. Coloca um hino gostoso, vai orando, vai chorando, vai falando com Deus. Vai pedindo para o Senhor te mostrar as dores daqueles que perderam um ente querido. As dores daquele que morreu um parente. Peça para o Senhor para você sentir a dor de quem perdeu alguém. Aí você vai entender a necessidade de orar pela misericórdia do Senhor. Você vai entender a necessidade de orar pela misericórdia de Deus. E parar com essa palhaçada. Porque só assim nós podemos compartilhar a dor do próximo. A Bíblia fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E carregar as cargas uns dos outros significa, né? Significa ajudar uns aos outros. Significa sofrer um com os outros. Então sofra com seu irmão. Sofra com aquele que sofre. Padeça com aquele que se padece. O mundo já é ganancioso por si próprio. Né? Então o mundo não precisa mais de ganância, de ódio. Ele já tem muito ódio, ele já tem muita ganância. Ele precisa de pessoas diferenciadas, pessoas que venham implantar o amor, pessoas que venham implantar esperança, pessoas que venham implantar palavras que venham mudar este mundo novamente. Eu oro ao Senhor para que a igreja venha ser avivada novamente. Eu oro ao Senhor que a igreja venha provar
anos, como anos de 2000 para cá, ou anos antes de 2000 que tinha o Diante do Trono, e a igreja teve um avivamento tão grande, tão poderoso, que a gente viu vários estádios sendo cheios de pessoas, marchas para Jesus no Brasil todo, e a gente pregando a nossa palavra. Não fica preocupado com o que o outro está fazendo de errado, não. Vamos preocupar em falar a palavra do Senhor. E se Deus quiser converter o que está fazendo errado, Ele vai converter por nós, estaremos orando por Ele. Estaremos orando por Ele e levando a palavra. E um dia Ele vai ouvir a palavra do Senhor. Às vezes a igreja está muito preocupada, está muito se doendo pelos pecadores. A nossa obrigação é orar e pedir ao Senhor para converter. E converter, e converter, e converter. Essa é a nossa obrigação. Então, meu irmão, eu quero te dar uma boa noite. Que Deus te abençoe, dorme com Deus. Eu realmente tinha que fazer esse vídeo porque quando eu vi essa cena dessas pessoas dançando na igreja com o caixão, isso me magoou, me machucou muito. Porque eu estou pagando um preço alto demais. Eu estou orando constantemente, entendeu? Estou orando constantemente pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão lutando na vida, entendeu? Pelo comércio, eu tenho orado pelo comércio também. Mas as coisas não podem ser desse jeito. Existe um Deus lá em cima. E tem que ter reverência aqui embaixo. Né? E usar a casa de Deus para isso. Repito, eu acho que o pastor daquela igreja ele não sabia o que estava fazendo. Mas enfim, fica aqui o meu repúdio. Fica aqui minha palavra, pastor. Pastor, eu estou orando por você em nome de Jesus. Mas eu acho que você deveria, né, vir a público e pedir uma desculpa. Sabe, porque esse vídeo vai rodar o Brasil inteiro. E de certa forma a gente tem que, se a gente errou, a gente tem que chegar e falar, pô, eu errei. Eu falei, não era para ter feito, eu fiz. Me desculpa, perdão. As pessoas da minha igreja programaram, eu achei que não seria aquilo tudo. E não teve o desfecho que eu acreditava que teria. E que Deus te abençoe e que talvez ninguém da sua igreja adoeça. Que ninguém da sua igreja morra de Covid-19. Porque é muito triste as pessoas que morrem. É muito triste ver o membro da igreja chorando porque a mãe está internada. Né? E a nossa igreja está um tempão sem poder congregar, a gente ficou uns dias sem poder congregar, mesmo que lá onde nós congregamos, lá possa congregar com a capacidade mínima, mas a gente preferiu ficar alguns dias sem congregar para evitar esse contágio maior e só ir orando, só orando, só orando, só orando. E oramos demais. Se o diabo achou que a igreja ia se curvar a ele, pelo contrário, nós oramos muito mais, o dia inteiro estou orando. O dia inteiro eu estou pensando em Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Então, irmãos, eu também quero a igreja aberta, né? Eu quero a igreja aberta. Mas eu quero que, igual tem hora do Senhor, que essa onda roxa e vermelha passe. E que o Senhor venha me honrar com a onda verdinha, bonitinha, para que eu possa falar, eu fui vitorioso, Deus ouviu minha oração. Os médicos foram abençoados pelo Senhor e nos ajudaram. Os enfermeiros nos ajudaram. A vacina dando certo. A gente tem que pensar positivo. Porque nós temos um Deus totalmente positivo. Tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus.